A bengala batia no chão da Avenida Paulista com um ritmo que Pedro conhecia bem. Seu pai nunca aceitava ajuda, mesmo aos 83 anos, mesmo quando o joelho direito doía tanto que o rosto ficava pálido. Aquela tarde de sábado estava quente demais para alguém daquela idade caminhar sob o sol de março. Mas Álvaro insistiu que precisava sair, sentir a cidade, ver as pessoas. Pedro caminhava ao lado dele, atento a cada passo incerto, preparado para segurar o braço do pai a qualquer momento. Foi então que uma menina apareceu na frente deles. Não tinha mais que 10 anos. O vestido rosa desbotado pendia frouxo em seu corpo magro, os pés descalços marcados pela sujeira da rua. O cabelo castanho, embaraçado, caía sobre os ombros. Ela olhou diretamente para o peito de Álvaro, para o pingente que sempre pendia de uma corrente de prata sob a camisa entreaberta. Um pequeno relicário antigo, de formato oval, com detalhes em filigrana que o tempo havia escurecido. A menina apontou para o pingente com o dedo sujo. Minha avó tem um pingente igual a esse. O efeito foi instantâneo. Álvaro congelou no meio da calçada. A bengala escorregou de sua mão e bateu no chão com um som metálico. O rosto dele perdeu toda a cor. Os olhos se encheram de lágrimas que começaram a rolar pelo rosto enrugado sem que ele fizesse qualquer movimento para detê-las. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Apenas o choro silencioso de alguém que acabara de ser atingido por algo impossível de processar. Pedro ficou paralisado por um segundo antes de reagir. Pegou a bengala do chão e segurou o braço do pai, sentindo o corpo dele tremer. Pai, o que está acontecendo? Pai! Álvaro não respondeu. Apenas continuava olhando para a menina, as lágrimas caindo sem parar. Pedro sentiu o pânico subir. Seu pai nunca chorava. Nem no funeral da mãe, nem quando perdeu o irmão, nem quando o médico disse que o câncer tinha voltado. Mas ali estava ele, desmoronando na calçada da Paulista por causa de uma criança de rua. A menina deu um passo para trás, assustada. Pedro virou-se para ela com uma rispidez que não conseguiu controlar. Vá embora, deixa a gente em paz. A menina baixou a cabeça e começou a se afastar. Mas a mão de Álvaro agarrou o braço de Pedro com força surpreendente. Não, a voz saiu rouca, quebrada. Não manda ela embora, pai, você não está bem. Precisa sentar, precisa... Álvaro soltou o braço do filho e deu 2 passos cambaleantes em direção à menina. Pedro o segurou pela cintura, com medo de que ele caísse. Menina. Álvaro estendeu a mão trêmula. Por favor, volta aqui. A menina hesitou, olhando de Pedro para Álvaro. Então voltou devagar, como um animal que não sabe se pode confiar. Sua avó. A voz de Álvaro estava tão baixa que Pedro mal conseguia ouvir. Onde ela está? Como ela se chama? Mercedes. A menina falou o nome naturalmente, sem entender a bomba que tinha acabado de soltar. Ela mora ali perto, debaixo do viaduto. O corpo de Álvaro cedeu. Pedro teve que usar toda a sua força para segurá-lo, impedindo que os joelhos do pai tocassem o chão. Pai! Pai! Me fala o que está acontecendo. Álvaro respirava com dificuldade, uma mão apertada contra o peito. Mas os olhos estavam fixos na menina com uma intensidade que Pedro nunca tinha visto. Preciso vê-la. Agora. Você não pode ir para debaixo de nenhum viaduto. Você mal consegue andar. Vamos para casa, chamo o médico e... Álvaro segurou o rosto de Pedro com as 2 mãos. As lágrimas continuavam caindo, mas havia algo diferente agora. Uma determinação, uma urgência que fazia os olhos brilharem. 62 anos. 62 anos eu esperei. Me leva até ela. Agora. Pedro olhou para o pai sem entender nada. 62 anos. Do que ele estava falando? Que história era essa? Mas não havia como argumentar. Não quando o pai o olhava daquele jeito. A menina os guiou pela Paulista, virando em uma rua lateral, depois outra. Pedro tentava processar o que estava acontecendo enquanto sustentava o peso do pai. Álvaro mal conseguia caminhar, mas se recusava a parar.
Cada passo parecia custar um esforço imenso, mas ele continuava, a respiração pesada, o rosto tenso de dor e de algo que parecia esperança. Eles desceram uma ladeira íngreme. O barulho da Paulista foi ficando distante, substituído pelos sons de uma São Paulo diferente. Carros velhos, música alta, vozes gritando. A menina andava à frente com a confiança de quem conhecia cada buraco daquelas ruas. Pedro sentia o peso do olhar de algumas pessoas. Um homem de terno caro e um idoso cambaleante não eram exatamente comuns por ali. O viaduto se erguia à frente, uma estrutura de concreto cinza que bloqueava o sol. Embaixo dele, um acampamento improvisado se espalhava. Lonas azuis amarradas a postes, caixas de papelão formando paredes, colchões rasgados sobre o chão sujo. Algumas pessoas olharam na direção deles. A menina acenou para uma mulher mais velha que segurava um bebê e continuou andando. É ali. A menina apontou para uma lona no canto, separada das outras por alguns metros. Pedro sentiu o corpo do pai ficar ainda mais tenso. Álvaro parou, respirando fundo, como se estivesse se preparando para algo. As mãos dele tremiam tanto que Pedro precisou segurar uma delas. Uma mulher estava sentada sobre um pedaço de papelão, as costas apoiadas na parede de concreto do viaduto. Devia ter uns 70 e poucos anos, o cabelo completamente branco preso em um coque baixo. O rosto era magro, marcado por rugas profundas, mas mantinha uma estrutura óssea delicada, quase aristocrática. Ela usava um vestido florido desbotado e um xale surrado sobre os ombros. As mãos mexiam em algo que Pedro não conseguia ver. A menina correu até ela. Vó, trouxe umas pessoas aqui. O senhor queria te ver? A mulher levantou os olhos. E naquele momento, Pedro viu seu pai desmoronar. Mercedes. O nome saiu como um suspiro, como uma prece, como a última palavra de um moribundo. A mulher congelou. O objeto que segurava caiu no chão. Era um relicário oval, idêntico ao que Álvaro usava no pescoço. Os olhos dela se arregalaram. A boca se abriu. As mãos subiram até o rosto, tremendo. Álvaro! E então ela começou a chorar. Um choro profundo, convulsivo, que sacudia todo o seu corpo frágil. Álvaro soltou-se de Pedro e caminhou até ela, cada passo um esforço doloroso. Quando chegou perto, caiu de joelhos na frente dela, a bengala rolando para o lado. Mercedes levantou-se do papelão e também caiu de joelhos. Eles ficaram assim, um de frente para o outro, chorando, sem se tocar, apenas olhando. Pedro ficou paralisado. A menina segurou sua mão. Eles se conhecem? Pedro não conseguiu responder. Não sabia o que responder. Então Álvaro estendeu a mão e tocou o rosto de Mercedes. Ela fechou os olhos e cobriu a mão dele com a sua. E ali, sob o viaduto, no meio da sujeira e do abandono, os dois se abraçaram como se o mundo tivesse parado. Pedro sentiu algo apertar em seu peito. Nunca tinha visto o pai daquele jeito. Nunca! Depois de longos minutos, Mercedes se afastou um pouco, as mãos ainda segurando os braços de Álvaro. Pensei que nunca mais fosse te ver. A voz dela era suave, educada, com uma dicção que não combinava com aquele lugar. Pensei que você tivesse me esquecido. Esquecer você? Álvaro balançou a cabeça, as lágrimas ainda caindo. Todos os dias, Mercedes. Todos os dias da minha vida, eu pensei em você. Pedro se aproximou devagar, incapaz de ficar longe. Álvaro olhou para ele, depois para Mercedes. Esse é meu filho. Pedro. Mercedes olhou para Pedro com olhos gentis, apesar das lágrimas. Seu filho. Ela sorriu, um sorriso triste e bonito ao mesmo tempo. Você construiu uma família. Álvaro assentiu, mas não desviou os olhos dela. E você? Álvaro olhou ao redor, para a lona rasgada, para o papelão no chão. Como chegou aqui? Mercedes baixou os olhos, a vergonha visível em seu rosto. A vida, Álvaro, a vida aconteceu. Álvaro apertou as mãos dela com mais força. Me conta, por favor. Pedro ficou ali, em pé,
vendo o pai e aquela mulher sentados no chão sob o viaduto. A menina tinha ido brincar com outras crianças mais longe, mas Pedro não conseguia se mexer. Precisava entender o que estava acontecendo. Mercedes respirou fundo antes de começar a falar. Depois que você foi embora, eu tentei continuar. Você se lembra que eu trabalhava na casa daquela família, cuidando das crianças? A patroa descobriu sobre nós, sobre você e eu. Disse que eu tinha vergonha na cara de me envolver com alguém de outra classe. Me mandou embora sem referências. Ninguém mais quis me contratar. Álvaro fechou os olhos, a dor estampada no rosto. Eu não sabia. Mercedes, eu não sabia. Como ia saber? Você tinha ido estudar em outra cidade. Seu pai te mandou embora justamente por minha causa. Eu não ia atrás de você para atrapalhar sua vida, mas eu voltei. Álvaro apertou as mãos dela. 3 meses depois eu voltei. Fui na sua casa. Sua mãe disse que você tinha ido embora, que tinha se casado com alguém que eu não devia procurar mais. Mercedes arregalou os olhos. Ela mentiu. Eu nunca fui embora, nunca me casei. Fiquei ali, naquela casa, por mais 2 anos, esperando que você aparecesse. Então foi por isso. Álvaro cobriu o rosto com as mãos. Foi por isso que você desapareceu. Quando finalmente saí daquela casa, não tinha para onde ir. Minha mãe tinha morrido, meus irmãos tinham se espalhado pelo país. Consegui alguns trabalhos, mas nunca nada fixo. Me envolvi com um homem que parecia bom, mas ele bebia, batia. Quando engravidei, ele sumiu. Você teve um filho? Uma filha. Mercedes apontou para onde a menina brincava. A mãe da Ana. Tentei criar ela sozinha. Trabalhei em fábricas, limpei casas, vendi coisas na rua, mas o dinheiro nunca era suficiente. Quando ela cresceu, as coisas pioraram. Ela se envolveu com gente errada, começou a usar drogas. Teve a Ana muito jovem e não conseguiu cuidar dela. Desapareceu faz 3 anos. Ninguém sabe onde está. Pedro sentiu um nó na garganta. Olhou para a menina, que agora estava sentada ao lado de outras crianças, rindo de alguma coisa. Impossível imaginar o peso daquela história nos ombros tão pequenos. E você ficou com a menina, disse Álvaro, mais uma afirmação que uma pergunta. Mercedes assentiu. A Ana é tudo que me resta. Faço o que posso. Cato material reciclável durante o dia, às vezes consigo alguns trocados pedindo ajuda. As pessoas daqui cuidam da gente também. Dividimos comida quando tem. Álvaro estava chorando de novo, mas agora era diferente. Um choro de raiva, de impotência. 62 anos, Mercedes. 62 anos você passou assim e eu nem sabia que você estava viva. Mercedes tocou o rosto dele com delicadeza. Você viveu sua vida. Isso é o que importa. Teve uma família, teve sucesso. Olha para você, Álvaro. Deu certo para você. Mas não deu certo. Álvaro balançou a cabeça com força. Casei, sim. Tive filhos. Tive dinheiro. Tive tudo que meu pai queria que eu tivesse. Mas nunca te esqueci. Nunca. Esse pingente aqui. Ele apontou para o relicário no pescoço. Você se lembra quando eu comprei? Usamos nosso último dinheiro para comprar 2. Você falou que era bobagem, que a gente ia passar fome. Mercedes riu por entre as lágrimas e passamos fome. Por uma semana inteira só comemos pão amanhecido. Mas valeu a pena. Álvaro tirou o relicário do pescoço e abriu. Dentro tinha uma foto antiga, pequena, desbotada. Mercedes pegou o relicário dela do chão e abriu também. A mesma foto. Os 2, jovens abraçados na frente de uma praça. 20 anos. Tudo pela frente, achando que o amor era suficiente. Eu pensei que se guardasse isso, disse Mercedes, a voz embargada, um dia você voltaria. Sei lá, era tudo que eu tinha de você. E eu pensei que se guardasse isso, eu não te esqueceria. Que quando eu morresse, pelo menos, levaria você comigo. Pedro não conseguia parar de olhar para a foto. Aquele era seu pai? Aquele rapaz magro, de sorriso aberto, segurando aquela moça bonita de vestido simples? Ele nunca tinha visto o pai sorrir daquele jeito.
nem mesmo nas fotos do casamento com sua mãe. Álvaro fechou o relicário e olhou nos olhos de Mercedes com uma determinação que Pedro reconheceu. Você não vai ficar aqui, nem você, nem sua neta. Mercedes balançou a cabeça. Álvaro, não discute comigo, Mercedes. Não depois de 62 anos. Você vai comigo. Hoje, agora. Eu não posso aceitar isso. Mercedes estava chorando de novo. Você tem sua vida, sua família. Não pode simplesmente... Posso sim. Álvaro olhou para Pedro. Ele vai entender. Não é, Pedro? Pedro ficou em silêncio. Deveria estar chocado. Deveria estar bravo. Deveria estar questionando tudo aquilo. Mas ao olhar para o pai, para aquele homem que ele achou que conhecia, e ver a forma como ele segurava a mão daquela mulher, como os olhos dele brilhavam de um jeito que nunca brilharam antes, Pedro sentiu algo diferente. Entendeu que às vezes uma história não termina. Às vezes ela apenas espera. 62 anos pode parecer para sempre. Mas para quem ama de verdade é apenas um intervalo. Ele se agachou ao lado do pai e de Mercedes. Tem espaço de sobra lá em casa e a menina vai precisar de um quarto só para ela. Mercedes cobriu a boca com as mãos, soluçando. Álvaro puxou o filho para um abraço apertado. Obrigado, filho, obrigado. A menina apareceu correndo, sentindo que algo havia mudado. Vó, o que aconteceu? Mercedes abriu os braços e a neta se jogou neles. Ela beijou a cabeça da criança várias vezes antes de falar. A gente vai ter uma casa, meu amor, uma casa de verdade. A menina arregalou os olhos. De verdade mesmo? De verdade. Mercedes olhou para Álvaro, depois para Pedro. Uma casa com pessoas que vão cuidar da gente. 2 semanas depois, Pedro estava sentado na varanda da casa do pai, vendo Mercedes e Ana brincarem no jardim. A menina tinha ganhado peso, o cabelo agora estava limpo e penteado, as roupas novas e coloridas. Ria alto, enquanto Mercedes fingia persegui-la entre as flores. Álvaro saiu de dentro da casa com 2 xícaras de café e sentou ao lado do filho. Ela está bem? Está. Pedro pegou a xícara. Levei ela no médico ontem. Só desnutrição e algumas verminoses. Nada que não se resolva com tratamento. E a avó dela? Álvaro sorriu. Um sorriso que Pedro nunca tinha visto no rosto do pai. Está melhor do que eu. Passou 60 anos na rua e ainda tem mais energia que eu. Os dois ficaram em silêncio, bebendo café, observando Mercedes e Ana. Você nunca me contou sobre ela, disse Pedro, sem olhar para o pai. Álvaro suspirou. Tem coisas que a gente guarda tão fundo que esquece que elas existem. Não esquece a dor, mas esquece de falar sobre ela. Sua mãe sabia, sempre soube. Acho que foi por isso que nosso casamento foi do jeito que foi. Eu tentei amar ela do jeito que ela merecia, mas você amava outra pessoa. É. Álvaro tomou um gole de café. E o pior é que eu nem sabia se essa pessoa ainda existia. Se estava viva, se tinha me esquecido, se tinha sido feliz. Não saber era quase pior que saber. E agora? Agora eu sei. Álvaro olhou para Mercedes, que tinha pegado Ana no colo e girava com ela. E isso muda tudo. Pedro viu o pai se levantar e caminhar até o jardim. Mercedes colocou Ana no chão e se aproximou dele. Álvaro estendeu a mão e ela a pegou. Os dois ficaram ali, de mãos dadas, olhando para a cidade lá embaixo. Ana correu até Pedro. Tio Pedro, você pode me empurrar no balanço? Pedro sorriu e pegou a mão pequena da menina. Posso sim. Enquanto empurrava o balanço e via Ana rir, Pedro pensou em todas as histórias que a gente carrega. Histórias de amor que não deram certo, de caminhos que não foram seguidos, de pessoas que desapareceram e deixaram apenas um buraco no peito. Pensou em como essas histórias moldam a gente, fazem a gente ser quem a gente é, mesmo quando a gente não percebe. E pensou que às vezes, só às vezes, o destino resolve consertar o que quebrou. Não porque a gente merece, não porque fez tudo certo, mas simplesmente porque ainda há tempo.
Porque uma menina de 10 anos pode ver um pingente no peito de um velho e dizer as palavras certas na hora certa. Porque 62 anos podem parecer uma eternidade, mas não são. Não quando o amor verdadeiro estava apenas esperando. Naquela noite, Pedro entrou no quarto do pai para dar boa noite. Álvaro estava deitado, mas acordado, olhando para o teto. Pai, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca procurou ela? De verdade, por todos esses anos. Álvaro ficou em silêncio por tanto tempo que Pedro achou que ele não ia responder. Então ele falou, a voz baixa e cansada, porque eu era covarde. Porque foi mais fácil acreditar na mentira da sua avó do que ir atrás da verdade. Porque eu tinha medo de encontrar ela feliz com outra pessoa e perceber que eu era o único que tinha ficado preso no passado. Porque às vezes a gente prefere guardar a memória perfeita de algo do que arriscar destruir essa memória com a realidade. E agora, valeu a pena esperar? Álvaro sorriu e pela primeira vez Pedro viu paz naquele sorriso. Cada segundo, filho, cada maldito segundo. Pedro apagou a luz e fechou a porta. Ao passar pelo quarto de Mercedes e Ana, ouviu as duas conversando baixo. A voz de Ana perguntava se aquilo era real, se de manhã ainda estariam ali. E a voz de Mercedes respondia que sim, que era real, que nunca mais iam precisar dormir na rua. E então Ana perguntou algo que fez Pedro parar na frente da porta. Vó, você ainda ama ele? O silêncio que se seguiu foi tão longo que Pedro achou que não haveria resposta. Mas então veio, suave como um suspiro. Nunca parei, meu amor. Nem por um dia. Pedro continuou andando pelo corredor, uma lágrima descendo pelo rosto. Pensou em todas as escolhas que levaram até aquele momento. As escolhas do pai, as escolhas de Mercedes, as escolhas de pessoas que nem existiam mais, mas que tinham empurrado aquelas duas vidas em direções opostas. E pensou em como, apesar de tudo, apesar dos 62 anos, apesar da dor e da distância e da injustiça, o amor tinha encontrado um jeito de voltar. Não da forma que deveria ter sido, não no tempo certo, mas tinha voltado. E talvez isso fosse suficiente, talvez isso fosse tudo. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.